Algo que tem se tornado tema comum de vários filmes e jogos futuristas nos últimos anos e que suscita vários questionamentos é o desenvolvimento de inteligência artificial e suas possíveis consequências no mundo. E é exatamente dessa temática que se trata o mais novo exclusivo de PlayStation 4, Detroit Become Human, desenvolvido pelo estúdio francês Quantic Dream. O jogo nos leva à cidade norte-americana de Detroit, o ano é 2038, e a situação é o crescimento cada vez mais acentuado da comercialização de androides projetados para desempenhar as mais diversas funções antes reservadas apenas a humanos. O jogador entra em cena na pele sintética de 3 androides que são os protagonistas do game. São eles Marcus, Kara e Connor. O primeiro a ser introduzido é Connor, o modelo mais avançado de androide até o momento, projetado para atuar como um detetive assistente na investigação de casos de androides divergentes. Bem, o que seriam divergentes? Basicamente são androides que passaram a agir de um modo diferente daquele para o qual foram estritamente programados inicialmente. Todavia, falaremos mais disso daqui a pouco. Marcus, por sua vez, é uma espécie de cuidador de Carl Manfred, um pintor famoso, mas que já está idoso e com a saúde fragilizada. Manfred, ao contrário da maioria dos donos, trata Marcus muito bem, como se fosse um filho mesmo. E embora a programação de Marcus seja de um androide comum, ele o incentiva a fazer suas próprias escolhas e a criar uma identidade pessoal por meio da música e da expressão artística, sempre o lembrando que não deveria deixar ninguém dizer quem ele é. Ele é quem deveria decidir isso. Já Kara possui a função de trabalhar em atividades domésticas na problemática casa de Todd Williams, um pai abusivo e usuário de drogas, e sua filha Alice, ou Alice. Nessa residência, Kara se vê diante de situações muito complicadas, como num certo momento em que o pai agride a filha em sua frente, por exemplo. Além dos protagonistas, o jogo conta com diversos personagens secundários que são tão interessantes quanto eles, e isso certamente aumenta a imersão no jogo. Hank, North e Luther são alguns exemplos. A história do jogo nos leva a refletir sobre os benefícios e malefícios que a inteligência artificial pode trazer. Por um lado, para aqueles em condições financeiras de adquirir seu Android, tem-se assegurado um empregado obediente, confiável e incansável, que não questiona e que é capaz de realizar múltiplas tarefas, dentro de sua programação, é claro. Mas por outro lado, milhares, talvez milhões de pessoas se viram sendo substituídas em seus empregos por androides. Trabalhadores eficientes, mas sem as ditas complicações humanas. Em decorrência disso, a taxa de desempregados decola, a desigualdade social aumenta exponencialmente, favorecendo apenas os ricaços, é claro, que constituem somente 5% da população, enquanto os 95% restantes da população mergulha na mais profunda pobreza, resultando assim num caos social instalado. Mas é óbvio que, de todas as consequências que acabei de enunciar, ainda não considerei aquela que o jogo apresenta como a mais impactante para o destino da humanidade, a saber, o desenvolvimento de autoconsciência por parte dos androides. Bem, ao que parece, eles foram projetados para ser inteligentes, mas não autoconscientes. Mas tem um porém, e aqui podemos retomar o caso dos Divergentes, que eu falei anteriormente. Ao terem experimentado determinadas situações problemáticas com humanos, geralmente com seus donos, cada vez mais androides passaram a apresentar uma espécie de instabilidade no software, o que lhes permitiu acordar, por assim dizer. Na verdade, eles passaram a ter autoconsciência e também passaram não apenas a simular, mas a expressar emoções reais. Consequentemente, esses androides começaram a se auto-perceber como pessoas e como tendo identidade e individualidade, e assim aflorou neles as noções de livre-arbítrio e de valores morais, e, portanto, eles perceberam que tinham tanto a liberdade de escolher não serem escravos, quanto o direito de reivindicar um tratamento digno e igualitário. Pois é, a questão é profunda e nos leva a refletir sobre o conceito de humanidade, e embora a temática já tenha sido abordada diversas vezes, a questão traz uma sensação diferente quando o controle e destino dos personagens estão em suas mãos. Inclusive, algo que causa um conflito interessante no jogador é poder controlar 2 divergentes e Connor, que é programado para caçá-los. Na medida em que a trama se desenrola, os personagens vão sendo desenvolvidos, e o jogador facilmente cria empatia pelos androides, e passa a refletir que o conceito de humanidade não se resume apenas a ter um corpo orgânico, mas se expande à própria autoconsciência, à percepção de existir, de se estar vivo, além da capacidade de tomar decisões morais. Afinal,
Mesmo tendo sido construídos por humanos, os androides divergentes passaram a expressar personalidade própria, emoções e qualidades de caráter que os tornam talvez mais humanos do que nós. Após alguns acontecimentos, Marcus se propõe a defender a causa dos androides e torna-se líder do movimento, podendo exercer essa liderança basicamente de dois modos distintos, dependendo das escolhas do jogador. Ele pode liderar de forma pacífica, realizando missões sem deixar vítimas e pregando direitos iguais, liberdade e reconhecimento por meio de diálogos, ou pode liderar de forma mais radical, usando de bastante violência. Já em outros momentos, no controle de Kara, que se torna protetora de Alice, e com a qual desenvolve um laço afetivo cada vez mais forte, o jogador terá que experimentar como é agir por instinto materno diante de delicadas situações morais, que te deixam com uma dúvida cruel sobre o que realmente seria o certo e o errado naquela situação. Por outro lado, o jogador precisa prosseguir com a investigação de Connor. Na pele desse personagem, não poucas vezes se faz necessário fazer escolhas que vão contra os princípios de Kara ou Marcus, sendo preciso em alguns casos usar de meios não tão lícitos assim para obter informações importantes para o prosseguimento da investigação. A verdade é que essa dualidade entre ser ora pro-android, ora caçador de android, causa um verdadeiro conflito que afeta o psicológico do jogador. Pode ter certeza que em alguns momentos as decisões a serem tomadas te farão parar e refletir profundamente sobre a moralidade da escolha. Detroit Become Human oferece uma experiência emocionante e impactante em qualquer um dos seus múltiplos desfechos, fazendo com que o jogador reflita bastante ao final da jogatina, além de deixar uma sensação de quero mais, devido à curiosidade despertada pelas várias possibilidades de desfecho das árvores de escolhas que ficam sem ser preenchidas em uma primeira ou segunda jogatina. O visual gráfico de Detroit é simplesmente incrível. Os cenários da cidade são magníficos e bem estruturados. Além disso, merece destaque a utilização muito bem feita das expressões faciais, que transmitem com maestria as emoções ao jogador. Similarmente, a trilha sonora de Detroit Become Human é sensacional, criando uma experiência muito envolvente e imersiva. A dublagem em português do Brasil está muito boa, bastante convincente e bem interpretada. Se há algum ponto negativo a ser mencionado é a jogabilidade, que não é muito elaborada, consistindo em fazer escolhas, reagir a Quick Time Events e utilizar as funções de movimento do analógico e do touchpad. O que é compreensível, considerando o gênero do game. No entanto, embora sejam comandos aparentemente simples, às vezes não ocorre uma resposta adequada ao movimento do jogador, o que pode gerar alguma frustração de leve em momentos críticos. Além disso, algumas vezes o personagem meio que agarra no cenário, mas nada que atrapalhe de forma significativa a gameplay. Outro ponto negativo seria a não representatividade das escolhas, ou seja, nem sempre as opções de escolha que lhe aparecem na tela são claras e às vezes não retratam o que você imagina, e o personagem responde de uma maneira que não é de forma alguma o que pretendia o jogador, podendo mudar significativamente a direção da conversa. Todavia, embora tenha algumas falhas técnicas na jogabilidade, Detroit Become Human atinge o cerne do questionamento sobre a natureza humana e o transmite de forma convincente. Além disso, as situações perturbadoras de tensão e de dilemas morais que os personagens atravessam certamente vão manter praticamente todos os tipos de jogadores sentados na frente da tela por horas. Agora e para você? O que nos define como seres humanos? A cor do sangue? Ter uma consciência e uma personalidade próprias ou possuir um corpo orgânico? Faça sua escolha, embora seja um tanto quanto óbvia. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aí o seu like, se inscrevam no canal. Valeu e até a próxima. O que tá fazendo? Corre!